Ei, gente, boa noite. Chegamos ao terceiro e penúltimo encontro do módulo 3 do Lab Fora. Fantasmas aqui, métodos e fábulas de transição no Breu, facilitado a todos pela artista e pesquisadora Padre Mateu Menezes, com as nossas intérpretes de Libras, Ana e Cláudia. O Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura via edital de seleção de projetos número 017/2021 da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. Eu vou deixar vocês ficarem à vontade com a PAD, lembrando que uma solicitação é que as câmeras fiquem desligadas, com exceção das intérpretes. E é isso, PAD, fica à vontade, querida. Olá, boas noites. Deixa eu abrir aqui o slide pra gente, que já já a gente habla. Vejam se aparece aí. Tá aparecendo sim, Sim. sim. Então, somos aqui, né, as resistentes, ex-resistentes. Eu tava falando pra Phoebe que a cada encontro estamos nos tornando invisíveis, mas que bom que vocês estão aqui, né, pra gente dar continuidade a esse processo. Hoje é a aula 3, né? Picho no ar, rastro e asteroide, que a gente vai pensar um pouco sobre a ideia de rastro. E é o penúltimo encontro, né? Então, semana que vem a gente finaliza com chave de bronze e prata e ouro o nossa oficina, né? Eu deixei um exercício, propus um exercício no fim da semana passada para que vocês pudessem experimentar à noite ou breu, né? E o que provém dele, as zonas que provém dele, festivas, bélicas, de vigilância, etc. E eu queria saber se vocês chegaram, a experimentar, se chegaram a algum produto, ou se chegaram pelo menos a um processo de experimentação, ou como vocês perceberam o Breu após esse encontro, não perceberam. A gente pode ser bem honesta aqui, assim, nesse lugar. Não tem BO. Então, eu vou deixar para vocês falarem aí como é que vocês experimentaram isso, né? Vamos lá. Alguém experimentou? Pode botar assim no chat. Não experimentei. Não observei à Não noite. experimentei. Ótimo, é isso. Mas Radix, né? Oi, É baby. Radix que falou Radix. Radix, você experimentou de alguma forma. Você experimenta de alguma forma Sim, à noite, mas né? não tive a base que a senhora trouxe para falar sobre, Não, pegando sim, agora uma total. interpretação. Total, mas eu digo que tu experimentou porque eu experimentei contigo, por exemplo. E aí já falando dessa aparição, né? Eu vi Radix performar, acho que na semana retrasada, Foi. uma performance fantasmagórica também, que tem esse rolê, né? Festivo, mas também um rolê político envolvido, assim, de encontro com festa. A mim E, foi a atividade da sua primeira aula, no caso ali, que você havia pedido para fazer registros, né, aham, dessas aparições fantasmagóricas e já estava criando por meio desse lugar essa fantasmagoria, ela vem comigo também assim, sempre atrelada a uma velha, sabe? Que aham, vira e aham, mexe aparece na corporeidade da minha performance. E ali era aham, mais uma das aparições dela, no caso. aham. E que realmente aparecia e desaparecia lá na sua shape, não só pelos efeitos, né, estroboscópicos, tal, de luz, mas também porque tu estava deslizando pelo espaço, né, assim, por todo o espaço. Então, acho que tu ficou um tempo fazendo, e aí eu vi fragmentos de Sim. aparição e tal. Mas é massa esse contexto festivo e político ao mesmo tempo, da noite, né, esse lugar da noite, esse encontro que também é freak, que também é monstruoso, que também é fantasmagórico.
Tem Acho que agora a registro senhora também está da convidando performance? Eita, Não, eu queria Como? perguntar para tu, Radi, se tem registro da performance? tenho, amigo. Tenho sim. Eu posso catar para compartilhar. Compartilha aí da hora. Tá. Se Eu você boto puder aqui no compartilhar. chat. Ou então no Drive, para todo mundo ver e tal. Perfeito. Ia Ok. ser massa. Porque eu vi ao Combinado, eu vou vivo, deixar no né? drive então. Eu vi ao vivo, amores. Licença. Que é até 7 da manhã lá. Louca. Quem mais? Sani, Lucas. Então, eu não tinha pensado exatamente no exercício, mas eu normalmente eu fico saindo com a minha handicam, e aí eu fui para uma ball nesse final de semana passado e também fui para uma festa aqui que é engraçado, que o nome dela é Fuga. E aí Olha. depois eu fiquei pensando nisso, mas assim, eu não elaborei um texto, mas tipo, eu reli aquelas partes que você deixou no slide, que é do livro Cosmopoéticas, como é o mesmo nome? Do Refúgio, Cosmopoéticas do Cosmopoéticas do Refúgio. Refúgio. E aí eu fiquei pensando muito nesses dois rolês que eu fui, que tipo, a Bol começa tipo assim, meia-noite, na verdade começou 1 hora da manhã, e aí é isso, acontece nesse espaço meio que em segredo, tipo, essa Bol não foi muito divulgada, e aí aparecem Aham, criaturas, né? sim. E aí é meio que isso, esse encontro, essa coisa meio. Não é nem exatamente um segredo, mas é um segredo entre os nossos, né? Entre as nossas. E aí a Aham. fuga também é da mesma forma, tipo, é uma festa que fica sabendo da bolha trans de Fortaleza, e aí chega lá, aparece só as bonequinhas, os bonequinhos. E As aí é isso, íntimas. assim, as aparições, as criaturas. E é isso, assim, são espaços muito para mim, que me geram muita euforia, assim, encontrar outros boysetas, encontrar a galera, tipo, é isso, assim, e Total. experimentar o corpo a partir desses encontros, desse conjunto. Se tu quiser, eu posso mostrar algumas fotos, mas eu acho que é isso, tu me tem no Instagram, talvez tu já viu as fotos que eu postei da Bol. Sim. É isso, assim, mais ou menos. Se você puder também jogar no Drive, porque aí Posso compartilha jogar agora? geralzão, para todo mundo ver depois. Pode ser? Pode, vou fazer isso Acho agora. que abalou. É isso. E mais alguém? Lucas, quer falar um pouco sobre experiências noturnas ou não? Me Então, diga. essa semana foi ainda mais caótico que a passada. A passada eu ainda consegui espremer o exercício, mas nessa eu fiquei bem irresponsável. Não consegui fazer. Aham. Tudo bem, tá tudo certo. Não há julgamentos, nem notas. Mas, Mas vou pensar aí para a próxima e se tiver um outro, eu tento entregar já no encontro, no último, dois exercícios assim. total. Mas experimente, né? Vá percebendo à noite essas zonas, tudo mais. É, e é interessante, né? A gente pensando na festa como esse lugar que, né? A gente viu no Cosmopoéticas do Refúgio de Netem, que é um lugar de fuga, mas também um lugar de articulação do levante. E aí eu fico pensando, por exemplo, em festas na noite e que ainda tem essa dimensão do segredo, e tem festas que ainda tem dark room. E aí eu fiquei pensando, nossa, o dark room é o quarto escuro, né? Ou seja, é o lugar que realmente a política, o segredo e o levante é completo, é total, né? Porque tá dentro da noite, a festa tá dentro da noite, dentro da festa tem um lugar ainda mais vibrante, ainda mais político, ainda mais carnal, né? Que é um lugar que realmente os corpos se atravessam, os corpos se entrelaçam, sem o juízo ou sem é, 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 a imagem como dita, né? Ditadora. Enfim, vamos lá. Então, vamos pensar uma coisa interessante, né? Pensar esse Dark Room aí como potência política, né? A partir de Denetento Ambona também. Eu costumo botar as experimentações no final, mas como é o nosso último encontro,
eu já vou deixar que é a nossa última experimentação, que é para a semana que vem, que é a experimentação é, que eu proponho desde o começo do curso, né? Que a gente pegue as ideias que eu trouxe aqui, esse boom de informação sobre fantasmagoria, sobre invisíveis, aparições, desaparecimentos, fugas, etc. E você correlaciona com a sua linguagem, a sua prática artística. Então, qual a sua prática artística? Qual a sua linguagem? Cinema, instalação, performance, pintura, fotografia? Eu proponho que na semana que vem a gente faça um apanhado aqui dessas experimentações, né? Se for vídeo, vamos pensar até 5 minutos, 6 minutos, né? Se for fotos, até 5, 6 também, para a gente conseguir ver de todo mundo, etc. Embora a gente está mais reduzida, né? As pessoas foram deixando tudo mais, o que é tranquilo também, mas vai ser massa a gente se compartilhar nesse lugar. Você pode mandar no chat depois, Paty, ou por e-mail a descrição, porque você falou algumas coisas, tipo de quantas fotos, quantos vídeos eu perdi. Posso, eu te mando. Sim, eu peço para a FIB mandar por e-mail essas informaçõezinhas. Pronto. Mas assim, como a gente tá em menos, né, quantidade, eu acho que a gente até pode pensar um pouco mais assim de tempo, até 10 minutos de vídeo, não sei, né? Até 8 minutos. Vamos pensar. Eu mando direitinho. Mas vai ser massa a gente entender, né? Fazer essa prática assim de tudo que teve no curso até agora, todas essas referências, informações, como isso atravessa a sua linguagem, como isso atravessa o teu fazer. Isso que vai ser massa, assim, perceber, né? Também vou deixar aqui como dica esse livro maravilhoso que está lá no nosso Drive, Modos de Existência, né? O capítulo Modos de Existência e o capítulo Como Ver, do livro Existências Mínimas, de Davi Lapojá. É um livro foda porque ele vai falar sobre a existência de uma pedra, por exemplo, a existência de corpos que são muitas vezes tidos como invisíveis e como, a partir do ponto de vista, esses corpos existem, né? Como uma pedra existe e sente, como uma pedra habita e coabita o espaço a partir do ponto de vista. É incrível esse livro, então tá lá no Drive, quem quiser dar uma olhada. Esses capítulos, então, acho que, né, são fodas. E eu deixo outro de DNT Tuambona. A gente viu semana passada Cosmopoéticas do Refúgio e agora eu deixo Arte da Fuga para quem quiser dar uma olhada também. Que também é massa. Ele já vai falar um pouco sobre a marunagem, sobre as fugas dos maruns, né? E, e vai ser. E é massa, assim, muito foda. Vamos lá. Eu fiquei, né, de esse texto meu, final, no final da aula passada, que eu não consegui ler por conta do tempo. Eu vou começar com ele hoje pra gente, né, fechar isso. É um texto que eu chamo de Transicione enquanto eles dormem. Se o sistema estipulou uma produtividade máxima matutina, sendo capital agite próprio e abismo da ocidentaleza, é na noite a possibilidade de uma disrupção efetiva através de nossos corpos fantasmas. Compreende-se desviante e vigiado, pensando em dois aspectos metodológicos diferentes, do conjunto e do eixo. O que é que eu estou chamando de conjunto e o que é que eu estou chamando de eixo? O conjunto eu estou chamando de o meu corpo no meio social, tá? Então, o conjunto seria o meu corpo trans dentro da sociedade brasileira. Isso seria o conjunto. E o que é que eu estou chamando de eixo? O eixo eu estou chamando o meu corpo trans com corpo de Sani, com corpo de Fib, com corpo de Lucas, com corpo de Radix. O que eu estou chamando de eixo é aqui, agora. Esse espaço, esse lugar em que a gente faz festa, faz dark room, em que a gente faz luta, em que a gente pensa coletivamente. Então, conjunto, meu corpo na sociedade, eixo, meu corpo com as nossas, com os nossos. No conjunto, eu proponho a aparição. O que seria isso? Inclusive, Sânia, olha que interessante, né? Aquela discussão que você levantou lá no começo, no primeiro dia, sobre aparecer e desaparecer esse lugar, né? Aqui eu estou propondo a aparição dentro do conjunto. Ou seja,
Homens casados, por exemplo, que buscam à noite corpos trans para trepar e satisfazer o que não lhe é dado em conjunto, moral, social, gestos, buscam desaparecer no breu para, obviamente, permanecer em conjunto ao sol do meio-dia. Corpos trans transitam ao dia com olhos coletivos vigias de desaparecimento. O homem casado quer desaparecer na noite, trepando com alguém que ele desapareceu ao dia. Proponho a nós, corpos fantasmas, que na categoria coletiva façamos aparições, ou seja, revelar o oculto e os pactos estabelecidos pela violência, deixando rastros sinalizadores que descamuflem os sentidos e exponham as paródias do poder. Uma pica de marido fiel decepada no chafariz da praça, por exemplo. Instalar politicamente espécies raio-x, ratificando a fratura no osso do oculto. Ou seja, é o que a gente vai pensar hoje, a ideia de rastro. Como essas aparições podem acontecer para revelar, né, essa, essa falácia do conjunto, essa hipocrisia do conjunto, né, esse paradoxo que criaram sobre querer desaparecer com alguém que eles desaparecem, né? Essa ideia do conjunto, aparecer, aparição. Já no eixo, ou seja, nós por nós, eu proponho o desaparecimento. Entenda eixo como nosso pacto extracoletivo, ainda que inseridos dentro dele, ou como diria Tuambona, versão subterrânea, clandestina e herética da realidade. É o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente faz na vida. Uma versão subterrânea, clandestina e herética da realidade. Estabelecer entre nós estratégias de nos mantermos invisíveis, a tal ponto de nos confundirmos com o asfalto da rua. Para isso é preciso, rearticular a violência para esfera outras que não as para as nossas, ou seja, a gente não pode se violentar de forma alguma. 2, uma comunicação fantasmagórica que cele o segredo e o mistério das rotas de fuga, que o Pajubá já não dá conta, né? O que eu estou propondo aqui é algo que o Pajubá um dia tentou fazer. Só que o Pajubá foi capturado, né? Então, como a gente pode criar um alfabeto nosso? Como a gente pode criar uma comunicação, uma língua que seja só nossa, uma língua de fuga, uma língua da noite, né? 3, disponibilidade ao ostracismo, ou seja, não ter medo de ser esquecido. 4, treinamento a uma visão de rapina. 5, audição apurada para enxergar de olhos fechados. E 6, carinho, importantíssimo. Eu acho que é um dos mais importantes, inclusive, porque não tem como fazer levante sem que a carne também seja abastecida, né? Então, é um ponto importantíssimo de luta. Um corpo fantasma temido pela manhã é triplamente temido à noite. Carinho, sim. Carinho, sim, claro. Um corpo fantasma temido pela manhã é triplamente temido à noite. Vide todo o mistério da escuridão trazido por Castiel, enquanto o sol aqui não mais brilhar. Logo, quando os poderes matutinos fecham os olhos para o descanso, ligam suas câmeras de segurança infravermelhas para que capturem o invisível, os corpos fantasmas. Aparecer para elas na noite é provocar um desvio do descanso para os diurnos e reprogramar a vigilância, ainda que no caráter cosmopoético, tendo nas câmeras de segurança, por exemplo, um processo de mediação e penetração. Corpos matutinos preocupados na noite insones, dormirão ao dia no centro da produtividade, no centro da produtividade. Ou seja, se à noite, que é o momento do descanso colonial, eu pirraço e eu incomodo a colonialidade fazendo barulho, poltergeists, aparições, eles vão dormir durante o dia, porque eles vão ser obrigados a estarem acordados na noite, junto com os nossos corpos. Ou seja, é provocar um cansaço, um esgarçamento nesses corpos, a ponto de paralisar a produtividade, paralisar o capital, né? Vocês estão acompanhando? Estão acompanhando? Estão pegando aí o naipe? E aí eu Sim. trago aqui, diga Sani, perdão.
só disse que sim, que dá dando para acompanhar. Massa. E aqui eu trago a figura de Madame Satã, né? Que é clássica, é nesse lugar que a gente tem discutido, nesse lugar da noite, nesse lugar da fuga, nesse lugar da fantasmagoria, nesse lugar do gênero, né? Madame Satã consegue driblar todo esse sistema na noite, em um bairro, né? Carioca, na Lapa. E aí o que a gente vai falar hoje é justamente sobre a ideia de rastro, sobre como deixar esses rastros. E eu vou trazer algumas referências artísticas que pensam rastro, etc. Conforme o dicionário via Google, o rastro são vestígios, pegadas ou um sinal deixado ao caminhar, qualquer sinal que fica quando algo passa, o rastro do navio. A gente vai usar essas duas coisas aqui para pensar rastro. Qualquer sinal que fica quando algo passa. Isso é bonito, né, inclusive. Vestígio, pegada, sinal deixado ao caminhar. E naquele livro, que foi o primeiro livro que eu mostrei para vocês, no nosso primeiro encontro, né? O livro de o Paranormal, de Como Caçar Fantasmas, ele tem uma passagem muito interessante que ele vai dizer que o método que tem se usado para capturar fantasmas o método tem sido comparado a procurar pessoas em uma praia. Não estamos necessariamente procurando pelo indivíduo, mas em vez disso, por suas pegadas na areia. Se encontrarmos pegadas, podemos especular quanto às suas origens. Ou seja, é bem o que eu falo sobre aparição, né? Assim, sobre decepar o falo de um marido fiel, por exemplo, e deixar na praça é um rastro sobre um enredo, é um rastro sobre uma ação, né? É um rastro sobre corpos, inclusive, né? É como se fosse um portal para revelar, né? Para revelar histórias ocultas. Então é isso. A partir disso a gente vai pensar rastro. A partir disso a gente vai pensar essas aparições. Rastro como pirraça, rastro como, né, esse lugar de revelar. E aí eu já vou fazer uma provocação que eu quero ouvir de vocês no final. Eu queria que vocês já borbulhassem aí na cabeça para a gente discutir um pouquinho no final. O que é que vocês deixam de rastro da obra de vocês? Pensem agora não no produto da obra de vocês. Quero que vocês pensem o que é que vocês deixam de rastro da obra. Sei lá, se você faz performance, o que é que fica de rastro? Não, não, eu não quero saber da performance, eu quero saber sobre o que é que fica. O que é que deixa, que sinal é esse que você deixa quando você passa? Quando você realiza o filme, ou quando você realiza a instalação, ou quando você escreve um livro. Eu, já pirem aí que é para a gente discutir um pouco no final sobre esses rastros de vocês. Eu trouxe aqui, né, algumas referências para a gente, de artistas, para a gente dar uma fritada mesmo, assim, né, imagética. Vamos começar pensando rastros no chão. Eu trouxe essa obra de Guilherme Peters, que se chama Passageiro Externo. Ele se amarra num carro e ele segue o Vale de la Muerte, no deserto do Atacama, e ele é arrastado, né, por esse carro durante todo o percurso, deixando essa impressão do corpo dele, né, esse corpo raspado nessa areia do deserto. Em contraponto, eu trago também essa obra de Juliana Notari, que também é arrastada, mas não por um carro, é arrastada por um búfalo, na ilha de Marajó. O que é que acontece? Esse búfalo, ia ser castrado, ele foi castrado, né? Que já é uma prática comum na Ilha do Marajó e tudo mais. E ela resolve fazer esse ritual com esse búfalo. Quem não conhece Juliana Notari, eu acho que talvez vocês conheçam a maioria das referências que eu vou trazer hoje. Mas Juliana Notari é aquela artista que teve a polêmica da vulva, gigantes. Não sei se vocês se lembram, né? Em 2021, na pandemia, que ela fez a vulva. E aí foi acusada porque os trabalhadores, etc., que estavam fazendo a vulva, né? E de ecocídio também.
Mas não vem ao caso essa discussão agora. Ela deixa o corpo dela, né, sendo puxado pelo búfalo mimoso e no dia seguinte ela come o testículo do boi. Isso tudo vira uma videoinstalação. Vamos lá. Ana Mendieta, né, classicona, acho que todo mundo conhece, que tem essas silhuetas na terra, né? Alguém comentou aqui. Conheci o trabalho dela numa performance que ela faz atravessando tipo um caminho de cacos de vidro. Sim, total. Eu conheço essa também. Ela tem essa, tem uma que ela abre chagas na parede também, né? Sempre pensando nessa ideia de vulva, enfim, essa ideia de vagina, de buceta, etc. E de ritual, né? Cadê? Tá passando aqui Tá. Ana Mendieta, né? Enfim, ela pensa o corpo dela se fundindo com a terra. Acho que todo mundo conhece, né? Ana Mendieta é uma artista bem divulgada mundialmente no campo da performance, da eco-performance. É interessante, né, pensar eco-performance, pensar land art, porque é uma prática que deixa rastro, né, na natureza, mas ao mesmo tempo são rastros efêmeros também. Né? Se a gente for pensar a ideia de efemeridade, etc., o rastro ele tem esse lugar. Tanto na intervenção urbana, mas também na land art. Porque a natureza ela dá conta de modificar, né? Assim, de alterar essas e de dançar junto. A ideia é realmente essa dança entre o artista e a natureza. Então, se a gente for pensar o trabalho dela, lembra também um pouco as linhas de Nazca, né? Essa coisa do desse corpo fundido ao chão, dessa forma fundida ao chão, né? Que é um rastro dela mesma. Georgiana Dantas é uma artista aqui de Minas, Bahia. Ela acorda na alvorada do dia, junto com o sol, deixando linhas de terra pela cidade, né? Construindo uma trajetória vital, né? Uma possível linha de vitalidade, como ela define. O nome dessa performance é Plante-se. E ela se desdobra, mas eu não trouxe o desdobramento dela, porque a minha ideia é pensar o rastro, né? Mas o desdobramento que ela faz é passear com plantas. Depois que o dia amanhece e tal, lá pro meio-dia, ela começa a passear com plantas de pessoas num carrinho. Leva para passear e depois devolve as plantas para as pessoas. Contraponto, também trago Francis Alves, que é um artista bem conhecido também, que fez esse trabalho. Francis Alves tem muita coisa de rastro, né? Muita coisa de deixar efêmeros e de coisas inúteis, né? Que ele coloca como inútil mesmo. Desgarçar esse inútil. Um deles, por exemplo, que eu falei, é aquilo de ser um pequeno detalhe que você precisa estar atento para ver, né? Senão perde justamente pela efemeridade do rastro. Rastro eu vejo como a ideia do que restou no caminho de um processo. Totalmente, totalmente. E que, assim como o processo, é passageiro, né? Passa. Então, o rastro ele tem essa dimensão também do segredo. Porque ele está aqui e agora. O rastro é presentificado. Então, o rastro guarda um segredo, né? Que, por exemplo, quem vê Georgiana passando 5 da manhã esse punhado de terra, sabe. Georgiana passou 5 da manhã com esse punhado de terra. Eu guardo comigo esse segredo. Eu tenho esse segredo comigo, a partir da minha visão, né? Mas quem vê somente o rastro no chão já não tem a dimensão desse segredo, tem uma dimensão presentificada do que restou, né? Uma dimensão presentificada da ação, assim. E o que pode te levar para várias vias, ou seguir, o trabalho da pedra de gelo dele é ótimo, e tem isso de um rastro ultraefêmero que, além de ser translúcido, evapora. Exatamente, Lucas. Que a gente até falou um pouco semana passada também, né, na Reperformance de Cláudia Miller. É exatamente dessa ação. Ele também tem uma de pintar, né,
ele pinta essa linha de trânsito, eu não sei, com essa faixa de trânsito, etc. Ele tem uma coisa de deixar rastro, né? E nessa que eu achei foda, ele anda com essa lata de tinta, ele derrama 58 litros de tinta nessa, nessa fronteira se eu não me engano, Jerusalém. Acho que é Jerusalém. Essa fronteira de Jerusalém se chama Linha Verde. E ele segue 24 quilômetros de extensão, derramando essa tinta verde, né? Formando essa linha verde. No momento em que estava sendo construído ao leste dessa fronteira um muro separatista, né? Então, e ele faz essa ação, claro, tentando correlacionar com a mídia palestina, com a mídia israelense, para gerar, né, claro, um boom, gerar uma espetacularização. Nesse caso, nessa ação específica, ele queria realmente espetacularizar, né? Em outras, não. Como essa do gelo, a ideia era pensar mesmo a inutilidade da coisa. Tem esse artista maravilhoso, Edgar Calel. Ele é da Guatemala. E essas ações especificamente, ele realizou na Siluarte, que é uma residência que acontece no Rio de Janeiro, uma residência rural. Nessa primeira ação, ele deixa frutas para os ancestrais na beira do rio e, né, como oferenda, aí a gente fricciona, né, esse lugar da oferenda, a obra de arte, do rito, obra de arte, né, dessa efemeridade da oferenda, como também um lugar de rastro. E nesse outro, que é incrível, ele deixa um radinho tocando música para nuestras hermanas. Eita, eu perdi aqui o. Achei. Tinha sumido aqui o negócio, mas voltou. Para as nossas hermanas e hermanos que são árboles e piedras. Não sei se eu falei certo. Meu espanhol é muito ratatá, pero, pero mas é muito interessante também, né? Esse lugar do rastro, não só aí pela materialidade, mas também pelo som, né? Como esse som ele deixa nesse lugar, né? Nesse lugar em que outros corpos não humanos habitam, como esse som ele deixa rastro, né? E se correlaciona com esses outros corpos. A gente tem David Ammons, eu não sei se assim se pronuncia, e Victor Mota, que ambos aqui, né? Um lá em 74 em Nova York, um cá na Bahia 2017, 18, estão pensando em o que Victor Mota chama de dermogravuras, né? E David vai chamar de impressões corpóreas, pensando racialidade, pensando raça. Então, David pinta partes do corpo dele e se imprime na, na, no próprio papel, né? Alterando essa ideia de suporte, etc. Vale muito a pena vocês darem uma conferida na obra de David. Eu trouxe essa especificamente pensando essa coisa do rastro, né? E do que ele escolhe que apareça enquanto rastro, né? Quais partes do corpo ele escolhe para ser visível, para ser essa aparição. Mas vale a pena conferir a obra dele inteira, assim. Ele é assim muito pioneiro e muito radical nesse lugar de pensar racialidade e outras linguagens, né, que não as clássicas, e, enfim, instalação, etc. Ele é muito foda, vale a pena. E Vitor, ele vai criar essa ideia de dermogravuras, melando seu corpo com bala de canela. Então, ele... E fazendo, ao mesmo tempo, nesse interim, práticas do Kemetic Yoga, posições do Kemetic Yoga. Ou seja, é política, rastro e deboche, né? Muito deboche. Participei de instalação pensando em fantasmagoria e só agora entendi que deixamos instalado um rastro dos nossos monstros.
Totalmente. Se a gente for pensar em instalação como rastro, totalmente, totalmente, totalmente. A coisa é o tempo, né? Pensar o tempo, a efemeridade da coisa, mas toda obra de arte, se a gente for pensar, é efêmera, né? No campo expandido de pensar a efemeridade. Só que existem temporalidades também diversas do efêmero, né? Mas vamos friccionar isso mais para frente depois, porque é mais complexo. Mas, enfim, Vitor, ele imprime o corpo dele, pensando também essa racialidade de um corpo preto, de uma bicha preta, com canela, né? Outro rastro. Aí agora a gente vai pensar, a gente sai do rastro do chão e a gente já vai pensar em rastros verticais. Tem Geviana, eu acho que muita gente aqui também conhece Geviana, só que muita gente conhece Elo no lugar de colagem, né? De colagens com fotos de corpos indígenas, fotos antigas de corpos indígenas correlacionadas a fotos de familiares dele. Só que Geviana tem um trabalho foda também, que se chama Corpografias do Picho, em que ele cria coreografias improvisadas, jams coreográficas urbanas, partindo do picho como partitura. Ou seja, é como se fosse realmente uma partitura musical. Ele olha para o picho na parede e é o picho que guia o movimento do corpo dele. É a ondulação do picho, a reta, ou a curva, ou a cor, ou a forma, que vai guiar os braços, o tronco, a perna, enfim. Trago isso porque a gente tem dois lugares aí interessantes, assim. Primeiro, a gente entende o picho como rastro, né? E se a gente for correlacionar com os outros dias de aula, a gente tem o picho feito à noite, como esse lugar, né? Do levante, do segredo, da festa, da fuga. E o picho, ele guarda esse alfabeto da noite, né? Ele guarda esse alfabeto da revolução, esse alfabeto do levante, em que somente as pessoas que picham sabem e compreendem qual o que é que está escrito, né? Assim, claro, existem vários alfabetos dentro de um mesmo lugar. Assim, o alfabeto da Bahia não é o alfabeto do Rio, não é o alfabeto de São Paulo, não é. Cada lugar tem o seu próprio alfabeto. Cada rede de pichadores cria também, né, o seu nicho de alfabeto. Mas para a gente pensar esse lugar da comunicação secreta, da comunicação noturna, né? A Beiazinha colocou: nossa, o picho se encaixa total nesse conceito. Incrível conectar essa ideia na minha cabeça agora. Total. E quando G dança para esse picho, é muito foda porque está se estabelecendo ali uma comunicação, né, entre linguagem verbal, não verbal. Porque se a gente for pensar, o picho é uma linguagem verbal ou não verbal? É uma imagem ou é uma escrita? Ou é uma imagem e escrita, né? É interessante a gente pensar essa dimensão também. Aí eu trago o LCV Vandalismo, que é, se você, não sei quem está em Salvador aqui, eu acho que ninguém aqui está em Salvador, né? Radix. A Radix está aqui, Jono está aqui, e a Beiazinha também é de Salvador. Salvador, LCV Vandalismo é tipo um aglutina a cidade. Todo lugar que você vai de Salvador, você vê essa intervenção do vírus, né? Desse vírus, dessa bactéria, desse C aí, né? Que o LCV faz. E em vários suportes, desde chão, a parede, a roupa, enfim, é como se realmente fosse um vírus que aglutinasse a cidade inteira, né? Que se espalhasse loucamente. E Skunk LCV sempre foi uma curiosidade de infância para mim,
Vejo em todos os lugares desde sempre, só hoje eu entendo. É doideira estar em contato com o segredo, ainda mais ocupando os espaços que eu vejo esse vírus, eu vejo todo dia. E é muito interessante a dimensão do segredo, porque a gente fica. Tem um encanto interessante, né? Quando ele é revelado. Por exemplo, eu não conhecia a pessoa que faz esses pichos do LCV Vandalismo. E quando eu conheci ele, eu senti um pouco de. Não sei, é uma sensação que é interessante, porque parece que você entra ali na dimensão do segredo de forma efêmera, né? Mas também sai ao mesmo tempo, né? É interessante esses lugares. E esses lugares também de confiança, né? Enfim, como qual meio esse segredo circula, quais corpos esse segredo perpassa. E trouxe também Skank, que é um artista do picho, muito conhecido também em Salvador, que foi morto, né, enquanto pichava. É um dos mais importantes também. Salvador. Nossa, caiu de novo aqui, apareceu. E tem um trabalho também em toda a cidade, assim como a LCV Vandalismo, aglutinando, né, esse espaço. Vamos lá. Aí eu já trago aqui do interior da Bahia, essa referência do interior da Bahia, que é o Zofi Brasil, que ele já tem também uma relação de land art. Tem ele, eu tive a oportunidade de ver de perto as obras dele, desculpa, que ficam ali indo para Rio de Contas, na Chapada Diamantina. E é muito impressionante porque essas obras são da década de 70, sei lá, 70, 80. E eu não sei qual tinta ele usou, mas essas obras estão intactas até hoje, né? Sobre sol, sobre chuva, sobre interferências geográficas, estão lá bonitas e resistindo. Essa primeira, que é o Lá Petrificado, que ele cria portas e janelas sobre uma pedra, né? Se você for ler depois David Lapojade, que eu indiquei aqui no começo da aula, sobre existências mínimas, tudo vai bater aqui. A prática de Zofi com David Lapojade é bateção de onda, assim, no lugar dessa casa realmente existir enquanto uma casa petrificada, né? Essa intervenção de Zofi faz com que a pedra se torne um lar petrificado, e não só uma pedra, ou não só um lar, a partir dessa ideia de David Lapojade. E também tem a Nega do Zofi, que é uma pedra em que ele pinta essa mulher, né? E tem até hoje lá também. É surreal você subir a ladeira para Rio de Contas e se deparar com essa pedra que ainda está da mesma forma, né? E é um rastro, né? Um rastro temporal, inclusive, que uma época quiseram tirar, mas aí a própria comunidade falou que não, que queria que permanecesse, né? Enfim. Trago também essas obras minhas, que eu fiz em 2021, na cidade de Iquié, que é a minha cidade, onde eu estou falando agora, inclusive. Aqui na cidade tem o Rio de Contas, né? Que é o rio que atravessa aqui, mas que infelizmente ele está meio que destruído, cada vez mais sendo destruído, né? Assim, sendo retirado areia, sendo ponto de esgoto, de lixo. E aí, nessa primeira intervenção, nesse primeiro rastro, né? Aí também tem isso um pouco que Sani falou, né? Da instalação enquanto rastro. E total. Inclusive a instalação urbana, porque a instalação urbana ela sofre a intervenção popular, inclusive, né? Sofre no lugar mais positivo da palavra. Inclusive, eu vou narrar aqui o que aconteceu com essa segunda instalação, mas vou começar com a primeira aqui. Eu boto uma placa de trânsito dentro do rio, imaginando um cenário catastrófico mesmo, assim, pensando em uma distopia em que o rio engole a cidade, em que o rio resolve se vingar e é, engole a humanidade, né? Então, eu coloco essa placa de trânsito dentro do rio para emular
essa cena, né? Essa cena catastrófica mesmo. O que foi muito louco é que eu botei isso em fevereiro, e quando foi dezembro desse mesmo ano de 2021, Jequié passou por uma enchente que desde 98 não acontecia uma enchente. E quando eu passei na rua e vi a rua alagada com a placa de pare, né? Assim, flutuando sobre a água, eu falei, nossa, é mais urgente do que talvez eu tinha pensado na instalação. Porque só foram o quê? 10 meses de diferença entre uma instalação que projetava um futuro desastroso e distópico para o que aconteceu no fim do ano. Ou seja, tem essa dimensão, né? E essa segunda obra, a gente coloca uma mesa de ferro com a bandeira fincada em vermelho no alto da Pedra Santa. É a maior pedra de Jequié, a gente subiu com essa mesa. Foi uma labuta, tararã, mas botamos lá, né, em frente à barragem de pedra. O que acontece de muito louco com esse rastro é que, quando eu fui tirar a mesa, ela tinha desaparecido. A gente colocou ela em fevereiro e em maio ela tinha desaparecido. Eu cheguei lá com o pessoal para a gente remover a mesa e não tinha. E aí eu falei, nossa, aconteceu alguma coisa, pegaram para vender e tal. Quando foi em outubro do mesmo ano, 2021, a mesa apareceu no mesmo lugar. E aí, essa foi a coisa mais fantasmagórica que, que eu presenciei, né, enquanto fazedora de arte, assim, de minhas obras, para além até da própria fantasma. Porque eu falei, como uma mesa pesada, em cima de uma pedra, a pedra mais alta de que apareceu e depois desapareceu e depois apareceu de novo. Enfim, mas também pensando, né, para a gente pensar essa dimensão da intervenção urbana, é, poder ser, poder não, na verdade, ser, não sei como é que eu falarei, não sei como é que eu vou falar, intervencionada, de ser mexida, né, de ser alterada, de ser inclusive desaparecida. Wilson de Avelar, eu vou dar uma adiantada por conta do tempo. Wilson de Avelar, que escreve em meio fio, deixa algumas mensagens, é um artista de BH. Nesse projeto específico, ele estava participando da ação Essa Rua Tem um Rio, que é uma ação do coletivo Undió, em que eles fizeram diversas intervenções urbanas nessa rua que eu vou procurar aqui para dizer para vocês. Essa rua se chama Rua Padre Belchior, em BH, no centro de BH. Essa rua tinha o rio, né, que foi soterrado, como assim como tantos outros. E eles fazem diversas intervenções ao longo de 2010, 2011, 2012, 2013. Essa é uma das, né? Mas eles também pintam com água, que foi o que Lucas falou, né? Dessa hiperefemeridade. Eles pintam o chão com a água, ou carregam baldes, ou tomam banho na rua, ou vestem roupa de mergulho, etc., para relembrar essa comunidade que ali um dia atravessou um rio, né? Alex Oliveira é um artista também daqui de Jequié e cosmopolita, que tem esse trabalho de foto performance popular, em que ele convida pessoas da rua para serem fotografadas performando, ainda que não entendam o que é performance arte, né? Mas entendem a partir da prática, se correlacionam a partir do convite, né? E é muito interessante como elas se permitem ao estranho, como elas se permitem facilmente e divertidamente ao estranho. Então, tem um lugar de ludicidade, tem um lugar político também, tem um lugar de autoestima, que é aí que eu quero falar do rastro para vocês. Depois que ele tira as fotos, ele imprime elas em tamanho grande e cola lambes, né, na cidade. Então, por exemplo, essa é Dona Damiana,
ela tem um lambe aqui na cidade, no Mercadão. Ou seja, tem um rastro dela na cidade, tem um rastro da ação na cidade, e também tem um lugar de autoestima através da performance, né? Eu não lembro o nome desse homem que está aqui segurando um fumo, mas a foto dele tá na feira, atrás da barraquinha de fumo dele. Ou seja, ele trabalha no rastro, né, dessa obra. Ele trabalha em frente ao rastro dessa obra. E como isso trouxe para ele um certo tipo de autoestima interessante também, né? De, enfim, esse lugar também comercial, mas também artístico. Muito interessante o que Alex faz no foto performance, assim, ele consegue unir, né? Pontos muito fodas e democratizar o que a gente chama de performance para além da galeria, para além dos elitismos, etc. Cadê? Deixa eu ler aqui o chat. Tem um conforto e um desconforto nos rostos. É uma dualidade tão bonita. Total. Tem esse lugar também, né? De não saber o que é que tá acontecendo, o que é que vai acontecer ali, de um certo tipo de mistério a ser revelado também. Mas é muito interessante como as pessoas se permitem a experimentar. Rastros no céu. Vou passar aqui bem rápido sobre esse. Não sei se vocês já ouviram falar de arte espacial ou arte satélite, que são, enfim, acho ainda muito. Acho não, tenho certeza que é um tipo de arte ainda extremamente elitista, né? Porque é basicamente a arte feita para o espaço, ou arte correlacionada com satélites, planetas, etc. Eu trouxe aqui só como exemplo mesmo, né, para a gente saber que rola esse babado. Eric Curtis, que foi o primeiro a mandar obras pro espaço, no caso, pinturas a óleo, que na verdade eles estavam tentando testar como é que funcionava a tinta no espaço, a tela, etc. Últimos 30 minutos, vamos lá. Como é que funcionava a tinta, tararã. E Gene Lloyd, que mandou cápsulas para o espaço, né, no que ele chamou de arte foguete, com música, com vídeos, etc. Acho que era um CD com várias informações artísticas. Mas, enfim, ainda é uma arte extremamente norte-centrada, assim, né? E, e elitista. O GIA, que é um coletivo da Bahia de intervenção urbana, um grupo de interferência ambiental, eles colocaram algumas mensagens, né? Eles escreveram algumas cartas pessoais e amarraram em balões amarelos e jogaram do alto de prédios, né? Não são balões de gás hélio, são balões, né, de ar mesmo, ar, oxigênio, e que flanam com o vento, né, geram essa dança com o vento, mas em algum determinado momento eles caem e levam essa mensagem para essas outras dimensões, né? Então é um rastro que, claro, dança pelo espaço inteiro, mas vem dessa queda, vem de cima, né? Tem um artista também, mas eu não consegui achar essa obra dele, que é Lilson. Ele tem uma obra de jogar cartas vermelhas do alto de prédios também de São Paulo, mas eu não consegui achar essa obra de forma nenhuma, nem consegui abrir o portfólio dele para mostrar para vocês. Rastro e Tempo. Tem essa obra de Gina Jorge, que é maravilhosa, que é um artefato para ouvir o murmúrio das pedras, em que ela cria um certo tipo de piezo elétrico, que ao passar pela pedra, ao passar pela textura de uma pedra, ele produz um som. E é muito incrível porque cada pedra ela tem um seu som específico. Porque cada pedra tem o seu murmúrio, cada pedra tem a sua história. Então, novamente, as sonificações, é incrível esse trabalho, porque você consegue realmente ouvir o som de cada estrutura da pedra, de cada. Enfim. E aí, por que eu trago como rastro e tempo? Porque a pedra, ela é um rastro
do tempo, né? Assim, o que está inscrito nela e o que é ouvido nesse trabalho é o próprio tempo agindo sobre ela, né? Não o que agiu, mas agindo, né? No gerúndio ainda. Então é muito interessante assim a dimensão desse trabalho. E aí, novamente, eu acho que vai valer muito a pena vocês lerem David Lapojade, né, para entender essa existência mínima dessa pedra e da dimensão do tempo, né? Novamente trago Francis Alves, esse é meu trabalho favorito dele, que se chama Game Over, que é simples. Ele vem com esse Fusca em alta velocidade, bate nessa árvore, sai do Fusca e diz: a natureza está encarregada de terminar a obra. E aí, novamente, é um rastro deixado, né? Mas que é um rastro que vai ser modificado com o tempo, que vai ser abraçado pela natureza, etc. Então é muito interessante também pensar, né, nisso que a gente estava falando das temporalidades do efêmero. É uma obra efêmera, porém, com tempo mais dilatado, né? Rastro e sombra. É muito interessante a gente pensar a sombra como rastro, né? Só que, diferente dos outros rastros, né, que são deixados enquanto a gente passa, a sombra é um rastro que passa junto com a gente. Ou seja, a sombra também é hiperefêmera, assim como o gelo que Lucas falou de Francis Alves. A sombra é um rastro hiperefêmero, hiperpresente, né? Porque ela acompanha, inclusive, a ação. E aí eu trago Corton Craig, que foi o pensador do teatro simbolista, que basicamente participante, close de... Apareceu alguma coisa aqui. Ele basicamente criava um teatro feito com sombras, em que quase não havia corpos humanos, em que ele só colocava colunas no palco e jogo de luz. Então, realmente, era um teatro para bater uma onda, era um teatro para te colocar mesmo na dimensão do símbolo e não na dimensão da concretude, do texto, da dramaturgia ou da emulação da vida. Era um teatro para você pirar mesmo, entender como a luz funcionava assim, né? E não era minimal, não era sobre minimalismo também. Era imenso, inclusive, era grandiloquente, mas numa dimensão muito simples de pensar luz e sombra. E aí eu trago Taliboy. Taliboy é muita coisa. E ele tem, né, essa poética do luto, em que pichou a Bahia, São Paulo, etc. Só que é muito interessante esse trabalho específico que ele pega o picho dele, né, que é esse tipo enfim, uma figura de máscara, né? Ele sempre repete essa figura nos trabalhos. Só que ele faz isso em papel transparente, em transparência, e projeta com lanterna do celular na parede ou nas pessoas. E ele leva isso para manifestações públicas, etc., e começa a projetar nas pessoas. Então, é a ideia de bicho através da sombra, que eu acho genial. Para quem está no Rio, o Talibã faz doutorado no PPG Artes, na UERJ. Total, total. Ele, Robertinha também, que eu amo. Rastro Invasão. Novamente eu trago o Taliboy com essa multa da Sintrans. Sintrans é como se fosse o negócio de trânsito de Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista é uma cidade aqui da Bahia. Só que ele transmuta o trânsito e agora é Sintrans, trânsito de gênero e sexualidade. E ele cola isso nos carros como uma espécie de multa, como uma espécie de aviso, né? Que viva as travestis, mulher trans, homem trans, masculinos, não binário, nananana. E isso invade, né? É um rastro que invade a propriedade privada, né? Assim como busca também faz isso que a gente chama de... como é que é o nome mesmo disso? De Cildo Meirelles. Vocês lembram, gente?
circulação, inserção em circuitos ideológicos, né? É o que Cildo Meirelles cunhou como inserção em circuitos ideológicos. Isso. E ele cria essa busca, ele cria esse carimbo, né, em que cola no dinheiro sem valor e passa o dinheiro por aí, enfim. Ou seja, uma invasão também do que ao mesmo tempo é privado e público. O dinheiro tem essa dimensão, né? É privado e é público. E escrever no dinheiro, inclusive, se eu não me engano, é tido como um crime porque é público, mas ao mesmo tempo, enfim, é interessante nessa dimensão. E essa subversão. Como eu falei, Cildo Meirelles também, né? Foi quem cunhou isso, assim, começou a fazer isso lá na época de Herzog. Quem matou Herzog, ele jogou no dinheiro. Também, mais para cá, botou sobre Amarildo. Também tem essa inserção com a Coca-Cola, em que ele escrevia, né? Com letras brancas no rótulo da Coca-Cola, sendo que quando ela estava vazia, a KS vazia, não dava para ler. E aí, como é retornável, quando enchiam novamente, aparecia a mensagem, né? O código secret. Tá, a gente tem 20 minutos para fechar o babado, né? Para finalizar. Eu queria ler com vocês um capítulo do Tais, que é esse livro de Hacking Bay, que são as zonas autônomas temporárias. Mas, ao mesmo tempo, eu queria ouvir vocês muito sobre o que sentiram de hoje sobre a provocação inicial dos rastros. Então, vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco, rapidamente, sobre o que é o Tais, tá? E vou deixar que a gente leia em casa mesmo, assim, quem tiver afim e tal. Tais é uma proposição, né, de Hacking Bay. Hacking Bay é um pseudônimo de Peter Lamborn, em que ele vai propor zonas, espaços dentro da cidade em que o Estado não tem condição de controlar. Ele é um dos pensadores do anarquismo, por exemplo, né? Nesse lugar de lugares em que poder é nulo, né? E aí, claro, no livro ele vai trazer vários aspectos, desde a análise da pirataria, dos piratas, até uma análise da web, do digital. Inclusive, é muito interessante porque ele escreveu isso, não lembro exatamente agora da data, mas nesse capítulo da web, ele já vai falar sobre a Deep Web antes mesmo de existir a net direito. Ou seja, é muito foda, assim, essa dimensão, né? Dessa internet secreta, dessa internet que rompe o espaço de poder, do hackeamento. Ele já vai estar falando disso tudo, da deepfake, antes mesmo disso tudo existir. Só que o que ele fala, por exemplo, enquanto tais, no sentido urbano, é a gente conseguir agora ir, sei lá, no centro de Salvador, e criar um microlevante nesse lugar e dispersar a ponto de que o Estado ele não vai dar conta de nomear quem fez o evento, não vai dar conta de mensurar a dimensão do evento ou de punir quem fez o evento, né? Só ficando os rastros do levante. Ele vai dizer que existe um contraponto entre revolução e levante, que na revolução existe claro, um fogo inicial, né, um átimo inicial de mudança, só que depois a revolução é cooptada pelo próprio sistema. A revolução é feita, mas é cooptada para dentro da estrutura novamente. E que o levante interessa a ele, porque o levante ele dá pinceladas, nessa coisa que eu estou chamando aqui de pirraça. O levante ele vai inserindo essas agulhas, né? Ele faz esse voodoo no sistema que não de forma televisionada, que não de forma massificada, que não de forma direta, mas de uma forma indiretamente incômoda.
E isso é importante para o Tais, né? E aí eu queria, se possível, eu coloquei lá, eu sugeri, né, que vocês lessem o segundo capítulo para a gente ler aqui em aula hoje o 3, não vai dar tempo. Mas eu sugiro que, se vocês puderem dar uma lida, para a gente só discutir semana que vem, vale muito a pena, assim, conhecer um pouco do Tais. E semana que vem a gente fala um pouco sobre essa ideia, né, de levante, essa ideia. Quem quiser ler todo também é maravilhoso. A gente pode falar um pouco sobre a web, sobre a coisa de mapas que ele fala, né, sobre como essa cartografia ela está totalmente associada a ideia de vigilância, a ideia de dominação, né, da propriedade privada, enfim. Então, se vocês puderem ler para a gente discutir semana que vem, vai ser maravilhoso. Beleza? E agora eu queria ouvir vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. O que é que vocês sentem de hoje, né? De pensar rastros, de ter essas referências, esse boom de referências. E o que é que vocês pensam sobre o rastro que vocês deixam do trabalho de vocês? Fiquem à vontade, quero ouvir vocês, que eu já falei horrores. Vou até beber uma aguinha. Isso, Sani, o primeiro e o segundo capítulo. Se vocês puderem ler. E aí, se vocês puderem falar um pouco sobre o que se sente de hoje, sobre... Diga, Sani. Não, então, eu liguei o microfone. É que quando Tá travando um aconteceu pouco para duas mim, coisas só para mim? Tá travando aqui aqui. que eu Baby, tá travando um pouco, eu acho. mudei. Veja aí novamente. Falando no microfone por hora. Veja novamente se vai. Botaram aqui no chat, deixa eu ver. A Beiazinha. Eu tenho que correr para sair da aula porque tenho terapia, então eu vou jogar aqui. A provocação de hoje me fez questionar ainda mais os pequenos detalhes. Sempre tive uma atenção constante para isso. Me construí a partir disso, me vejo como a abelha deixando rastros de pólen, os pontinhos que normalmente desenham para representar o caminho da abelha, sabe? Me faz querer sentir, observar ainda mais essas microefemeridades, me faz querer me rever como rastro. Não que já não visse, mas dando nome ao ato. Total, que maravilha. E observar sua sombra também. É uma experimentação foda, né? A partir de que momento a sombra te segue, a partir de que momento você segue a sombra, né? Tudo depende da posição da luz. Às vezes a sombra está na sua frente, então você segue ela. Quem mais? Quem mais quer falar sobre essa coisa, né? Do que você deixa de rastros do seu trabalho? Não do seu trabalho especificamente, mas o que você deixa de rastros do seu trabalho? Pode abrir o microfone. Coragem, coragem. Quero pessoas corajosas. Sunny falou, mas então, aconteceu de duas pessoas que assistiram um filme que eu realizei, que fala do processo de assimilar a própria transição, me dizerem que tiveram um bug durante o filme, choraram e meio que passaram pelo processo de questionar o próprio gênero. Total, ou seja, você foi punk aí porque você deixou um rastro, uma cápsula dentro da pessoa, né? Isso que é arte espacial, caralho. Daí eu acho que o filme deixa de rastro o próprio processo que eu estava quando fiz ele. Total. Total, total. Eu já fiz uma cena sobre isso, então essa ideia de sombra me acompanha desde lá. Quem mais? Lucas. Lucas hoje está calado. Cadê Lucas? Jogue Lucas. Jono, Nancy. O que é que fica de rastro do processo de vocês? Eu tô pensando aqui, eu tô calado porque eu não consegui pensar em nada, assim, eu acho uma pergunta meio difícil, porque, sei lá, acho que sempre aparece um pouco, e aí cada trabalho é diferente, e aí, tipo, muda muito, e não sei se vou responder, mas eu acho que
pensando assim na aula em si, foi muito rica e me deu umas referências legais. E ultimamente eu tenho trabalhado muito me interessado na questão do vento e da decomposição. Fiquei pensando muito na coisa que você falou na aula passada também, né, no deslocamento planejado, né, programado. É, Aham. e ultimamente eu tenho trabalhado bastante com bolha de sabão e com açúcar, que eu acho que entra bastante nesse campo do deslocamento e do rastro a partir disso. Aham. E que a bolha também pode ser, de repente, se a gente for pensar, um rastro do ar, né? Assim como Sim, naquela categoria que eu coloquei, rastro do céu. Um rastro que desce, em vez de, enfim, de estar no chão, de estar na parede. Erro pode ser um rastro. E aí, Tatiana? Erro pode ser um rastro? Diga aí pra mim o que é que você tá pensando. Quer de tua voz? Solta pra gente. Oi, assim, porque como eu trabalho muito com aplicativo de som e de imagem, mas só que usando, por exemplo, aplicativo de som para tentar fazer imagem e de imagem para tentar fazer som. Aí eu trabalho Aham. muito com não. Eu acho que o rastro do trabalho sempre fica alguma coisa, algum glitch, algum erro, uma coisa estranha. Aí eu não sei se isso pode ser considerado um rastro, talvez, eu não sei. Ou só o resultado mesmo. Tem um conceito chamado errância. Não sei se você já ouviu, com certeza já, mas que é basicamente o lugar de flanar pela cidade. Flanar, enfim, né, essa coisa mesmo de caminhar errante, caminhar, né? Não é bem uma vagabundeação, mas é errar no caminho, né? Não ter essa racionalidade da ação, do trajeto. É como a ideia do flanê, do flanô, sei lá. Enfim, flanê, vou chamar de flanê, que é esse pensamento de Benjamin, né, que eu trouxe na semana passada também. O flanê é essa figura que flana pela cidade, caminha, só que nessa nessa ideia de Benjamin, o flanê está encantado com a publicidade, com as fantasmagorias do comércio. Então ele flana preso à imagem, né? É como se fosse uma pessoa passeando pelo shopping e presa a essa fantasmagoria de lojas, de luzes, etc. Nesse caso, a gente pode pensar outro flanê, né? O flanê que é o próprio fantasma, esse flanê que é o próprio errante, que caminha errando, né? Ou seja, o erro pode ser um rastro totalmente, totalmente, porque se a gente volta cá para o começo, né, nessa ideia inclusive de errante, é qualquer sinal que fica quando algo passa. Ou seja, o que pode ser considerado enquanto erro ou acerto é um sinal que ficou após uma ação. Então é rastro, né? Total. Tipo Geza errante eu não acho que eu não conheço esse Geza errante. Se você puder, inclusive, jogar essa referência depois no nosso drive. Se vocês tiverem referências, podem ficar à vontade para jogar no drive, tá? Para a gente se compartilhar. Eu acho massa. Esse manifesto terrorista também não conheço. Se você puder jogar no drive também. Faltam 7 minutos para a gente finalizar. Mais alguém quer falar? Acho que o erro, no sentido de falha ou defeito, também pode ser rastro como ato falho, algo que está pairando ali se manifesta apesar do controle. Massa. Inclusive, essa ideia de erro, né? É um lugar a ser pensado também. Muito pensado, inclusive.
Quem mais? Quem mais quer falar? Quero ouvir. Mais alguém ou não? Minha irmã, eu gosto muito dessa ideia do errante. Não consigo ainda assimilar qual o rastro que eu deixo. É, mas consigo ver que alguma coisa tem, sabe? Aham, Me encanta muito. Eu acho que agora é perder um pouco desse encanto e, aham. e ter esse aprimoramento no. Ai, ui, desculpa. No aprimoramento no escuro mesmo, assim, de conseguir ouvir também esse rastro Aham. dar esse nome, né? Ele se mostrar presente também. Nossa, sim. E isso que você fala é foda, hein? De ouvir o rastro. Não ver o rastro, né? Mas ouvir o rastro. Porque eu trouxe aqui, eu trouxe muitos. As referências que eu trouxe foram rastros imagéticos, né? Rastros visuais. Como é que seria esse rastro sonoro também? Teve um rastro sonoro que eu trouxe aqui na performance de. Vamos lá. Nessa aqui, né? De Edgar Calel. Mas como é que seriam rastros sonoros também? Ou uma provocação, se todo som é rastro, será que todo som é rastro? Ou todo rastro produz som? É uma coisa a ser pensada também, né? Tá. Faltam 5 minutos para a gente encerrar. Hoje eu estou terminando no horário. Estou orgulhosa, hein? Que evolução depois de 3 aulas. A gente não conseguiu ler tais, mas semana que vem a gente abre falando um pouco sobre Hacking Bay, porque é extremamente necessário para a gente fechar essa ideia de, né, de fantasmagoria que eu trouxe na primeira aula, de intimidade, de levante e de mistério. E aí eu vou relembrar vocês que semana que vem é o nosso último encontro. Então a ideia do curso, desde o começo, era que a gente friccionasse todas as referências que eu trago e todos os booms de informação com o trabalho de vocês, né, de cada uma, de cada um, de cada uma. Ou seja, quem trabalha com performance, como eu posso, no último dia de aula, apresentar, sei lá, um vídeo arte, correlacionando o meu trabalho, a minha pesquisa com fantasmagoria. Sei lá, eu pesquiso sobre bolhas de sabão com açúcar. Lucas. Como o Lucas pode, na semana que vem, correlacionar bolhas de sabão e açúcar com fantasmagoria, com um boom de coisas que eu trouxe aqui no curso, né? A ideia é essa. A gente vai mandar um e-mail para vocês dizendo, por exemplo, se for vídeo, até 7 minutos no máximo, né? Se for foto, até 5 fotos, 6 fotos. Se for áudio, até 5 minutos, a gente vai mandar direitinho. Mas vai ser massa a gente poder, né, ver esse que não vai ser um produto, não vamos encarar enquanto produto, não vamos encarar enquanto uma obra a ser concorrida pelo Prêmio Pipa, vamos encarar enquanto uma experiência mesmo aqui íntima nossa, é nosso, tá? É o nosso eixo aqui, né? Então, vamos encarar enquanto uma coisa nossa, sabe? Um compartilhamento mesmo e de fechamento desse ciclo. Beleza? Alguma dúvida? Vamos fechar então? Alguém quer falar mais alguma coisa? Tá, então tá bem. Hoje fechando com 2 minutos, olha só, Phoebe. Que babado, hein? Orgulhosa. Virei professora agora. Virei professora pontual. Então, beijo, amores. Leiam Tais e semana que vem a gente volta aqui, tá? No mesmo bate-canal, no bate-horário. Beijo, amores. Muitas gracias. Hasta Sim, luego. Gracias, obrigado. gatinho. Até semana que vem. E é isso, não sintam pressão de trazer nada concreto, tragam experimentos e a gente se vê no mesmo horário, na mesma sala, no mesmo link. Obrigada, Paty, obrigada, Cláudia, obrigada, Ana, e obrigada a todo mundo que veio. Um beijo.
Beijo, beijo, beijo.